Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 36.800 dólares. Bitcoin que continua a queda ontem, vai até quase os 35.500 e está recuperando. Meu principal objetivo no vídeo vai ser fazer uma atualização desse price action, te mostrando não só o que eu espero para as próximas horas e dias, mas qual a minha estratégia. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, eu quero começar aqui com vocês falando um pouco do longo prazo, tá? E a minha visão para a situação do Bitcoin. Depois a gente vai falar um pouquinho aqui de indicadores não só técnicos, mas de sentimento para esse longo prazo. Vamos falar do S&P 500, que para mim é o principal fator de risco aqui para o Bitcoin nesse longo prazo. E depois a gente abaixa o tempo gráfico, vai para 4 horas, vai para 1 hora, vai para 15 minutos. Estuda também o S&P 500, o que está acontecendo com ele aqui nesse curto prazo. E faz uma atualização completa dos indicadores de sentimento, incluindo onde estão as grandes ordens das instituições neste momento. Beleza? Mas antes de começar, não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. E deixa nos comentários qual altcoin você quer que seja analisada no vídeo da noite, tá? No vídeo da noite antes das 9, a gente vai fazer a análise das altcoins mais pedidas. Então pode deixar aqui nos comentários as altcoins que você quer que sejam analisadas. Beleza, investidores, vamos começar aqui falando um pouco com vocês do semanal. Tá? No semanal, na minha visão, o Bitcoin está numa zona de suporte e numa potencial buy zone por alguns motivos. Tá? Primeiro, a gente está na zona onde mais pessoas compraram e venderam Bitcoin desde antes de 2011. Então, é uma zona muito importante até os 30, 29 mil dólares ali. Se a gente perder essa zona, a gente provavelmente pode ter uma queda forte e esse é um risco que, sem dúvidas, a gente tem que ficar atento, tá bom? Mas enquanto a gente estiver acima dela, a gente tem essa zona de suporte muito importante. Além disso, a gente tem indicadores de sentimento que ainda continuam propensos para as nossas compras, como, por exemplo, o Fear and Greed e o Long Short Ratio, que ainda está em 1,24, tá? Outro indicador que a gente pode destacar aqui como sendo um bom indicador e que parece que deve melhorar nas próximas semanas é a dominância, tá bom? Por que eu falo isso? Porque nesse momento eu tô vendo que apesar da gente ainda ter certo otimismo, essa dominância deve assumir uma tendência de alta aqui, tá bom? Não imagina as altcoins ganhando força num cenário de incerteza tão grande igual o que a gente tem atualmente. Eu imagino que essa dominância ainda vai subir muito. Quanto mais essa dominância subir, para mim, melhor, tá? E em especial, se ela subir com o Bitcoin subindo, tá? Se isso acontecer, seria um ótimo sinal para mim. Essa altinha aqui me deixa contente, mas é uma altinha que ainda não mostra pra gente a força da dominância que eu preciso para acreditar que não, agora o Bitcoin vai subir, agora o Bitcoin vai performar bem, tá bom? Eu precisaria de ver essa dominância subindo bem mais do que isso. Então, ao mesmo tempo que isso pode denotar para a gente o fundo do Bitcoin, também, na minha visão, pode denotar para a gente um risco muito grande caso essa dominância não continue subindo, tá bom? Afinal, a gente está num cenário de risco extremo, né? A gente vai falar do S&P 500 daqui a pouquinho. E nesse cenário, as altcoins performarem melhor do que o Bitcoin, para mim não faz nenhum sentido. Vocês sabem, as altcoins são muito mais arriscadas, muito mais voláteis e até mesmo altcoins, shitcoins performando bem nesse momento, para mim sempre foi um sinal de risco desde lá de cima, você sabe o tanto que a gente já falou disso e continua sendo, tá bom? Eu só tô falando que essas 2 semanas de alta é algo positivo e pode ser algo que para mim vai determinar o fundo ou para mim vai determinar o preço rompendo os 30 mil dólares. Acho que esse está sendo o principal indicador aí que está ajudando a gente a, por exemplo, não se expor muito com preço lá 50 mil dólares acreditando que ele vai a 80 ou 100 só porque a gente quer que ele vá. Não, a gente precisa de indicadores que tirem essa subjetividade da nossa análise. E a dominância não foi apenas um indicador muito bom nessa última queda do Bitcoin de 69 para os 33, mas também foi lá quando a gente estava na nossa máxima histórica antes dos 65 e foi até os 29. Vocês têm que ver, estudem o que aconteceu na dominância nesse período. A dominância estava despencando com o Bitcoin caindo. Isso não fazia sentido. O mercado super incerto e as pessoas indo para as altcoins. Se isso acontece, galera, é prenúncio de dump, é prenúncio de realmente irracionalidade. E se tem irracionalidade no mercado, se tem muita ganância, o que as instituições fazem? Mandam o mercado para baixo, tá bom? Então estudem os movimentos da dominância, que vocês vão ver o quanto ela é um bom indicador para o longo prazo.
para a gente se expor ou não ao Bitcoin, tá? Então isso aqui para mim ainda denota certo risco, mas esse aumento é legal. E as próximas semanas vão ditar para a gente aqui, para mim, se a gente vai formar um fundo ou se a gente vai ter mais lenha aí no Bitcoin. Tranquilo? Continuando, eu acho que o principal risco que o Bitcoin tem nesse momento não é nem a dominância em si, né? Mas o S&P 500. O S&P 500 ele vai determinar para a gente aqui os próximos passos provavelmente, tá? Como vocês podem ver, a gente tá tendo aqui o S&P numa tendência de baixa já. A gente foi até a região dos futuros, né? Aqui bem abaixo, deu uma recuperada, formou um padrão gráfico de continuação, rompeu para baixo, agora está tentando retestar, tá bom? O que a gente entende? Um rompimento para cima aqui dessa região de antigos topos seria muito bom e estaria para a gente um respiro não só dos mercados globais, mas do Bitcoin. Porém, se a gente voltar e formar o pivô abaixo aqui desse fundo, provavelmente Bitcoin, mercados globais, tudo vai sofrer, tá bom? Então, atenção a esse antigo topo aqui que estava no dia 21 de janeiro e ao fundinho que a gente deixou hoje de madrugada, beleza? Muita gente fica sem entender, né? Por que a gente olha tanto o S&P assim? Vocês vão entender agora, tá bom? Deixa eu pegar aqui o Bitcoin para vocês verem o quão correlacionado a gente está. Olha só. Fundo, recuperação, consolidação, vai fazendo topinhos, vai fazendo topinhos. Olha, topo, cai, sobe, cai, subindo agora. Então, essa linha laranja que eu coloquei aqui, galera, é o Bitcoin, tá? O Bitcoin comparado com o S&P 500. Então, a gente não pode fechar o olho para isso, né? A gente precisa entender o risco atual e a gente precisa entender que se o S&P 500 subir, o Bitcoin pode demonstrar força, mas se a gente fizer isso aqui, galera, errou, né? Errou, provavelmente o Bitcoin vai cair bastante, tá? Então, lembra, tudo no mercado é risco. Mas se tem risco, tem oportunidade, tá bom? E a gente vai começar a falar agora de oportunidades no Bitcoin que a gente enxergou ontem, que a gente continua enxergando agora. Para isso, a gente vai abaixar o tempo gráfico. Então vamos vir aqui no tempo gráfico de 1 hora, para a gente lembrar vocês da situação, né? Afinal, a gente claramente tá numa tendência de baixa ainda, porém o preço ele tem muitos suportes importantes abaixo dele, tá? Tanto do fundo, quanto dessas regiões de Fibonacci com o VPVR. Então, na minha visão, a gente teve sim acumulações nessas regiões e no momento agora a gente vai começar a discutir realização de lucro, tá bom? Afinal, boas acumulações até abaixo de 0,5 de Fibonacci, agora a gente está subindo, vamos ver se liquidou, vamos discutir um pouquinho sobre isso, tá? Lembrem-se, a gente tem que se manter acima de 2 pontos na minha visão. Perder primeiramente os 34.800 aqui, péssimo sinal, sinal de que a gente pode ter quedas mais fortes aí, seria basicamente uma continuação de um padrão aqui, ó. Lembra que a gente comentou sobre esse padrão? Parece estar formando aqui, né, uma bearish rising wedge, uma bandeira, enfim. Não importa o padrão, importa o rompimento confirmado desse padrão. Então, cuidado com os 34.800. Porém, eu também enxergo que a gente tem muito suporte no fundo ali, lá nos 33.700, lá nos 33. Então, eu não vou shortar esse padrão para baixo, tá bom? Eu, na verdade, vou ficar de olho para acumular nesse fundo aqui. Afinal, eu acho que, se a gente olhar no 4 horas, fica até mais claro, olha só, o tanto de volume que a gente teve aqui. Tem muita gente presa aqui. Eu acho que esses caras vão criar uma demanda aqui, tentando segurar o preço, né? Não tentando segurar, mas, enfim, eles criam uma demanda porque eles estão presos na posição, numa situação desconfortável e eles saem no 0 a 0 no lucro, tá? Então eu acho que a gente vai ter boas oportunidades de compra, igual a gente teve essa madrugada, e a gente precisa ficar atento a isso, já que, galera, tava 37.100 agora o Bitcoin, o S&P 500 puxou para baixo, a gente já está puxando para baixo de novo. Ou seja, essa correlação ferra com a gente, com certeza, mas ela também pode salvar, tá? Tudo é risco e oportunidade. Tranquilo? Então, continuando aqui, né? O que a gente pode ver? A gente pode ver que a nossa maior oportunidade de acumulação foi aqui na região dos 35.700 dólares. Ou seja, boas acumulações, né? O preço já está 3% acima dessa região. E depois ainda tivemos outra muito boa nos 35.400. Como que a gente sabe disso? Porque a gente está olhando os nossos indicadores de sentimento aqui, né? Lembra que a gente comentou com vocês no vídeo de ontem que a gente vende nos momentos que as pessoas estão comprando muito e estão sendo liquidadas. Então, o contrário também é verdadeiro. A gente compra muito quando as pessoas estão sendo liquidadas para o outro lado, estão vendendo muito. Então, não preciso nem falar que esses pontos aqui foram grandes oportunidades de acumulação. E o que você pode fazer? Você pode aguardar simplesmente o preço ir subindo, muitas pessoas comprando, opa, vou vender um pouquinho. Opa, vou vender um pouquinho. Beleza? Então,
use esses indicadores para acumular, onde está todo mundo falando para vender. Acumular, no caso, seria comprar, né? E para distribuir, vender, onde todo mundo está falando para você comprar, tá? O grupo todo, se todo mundo começa a falar, agora vai perder os 34, agora vai nos 33, provavelmente não vai. Mas se o grupo todo está otimista, falando que agora a gente vai para 40k, igual estava aqui, provavelmente vem lenha, tá? E você não precisa olhar um grupo para saber isso, galera. Porque a gente precisa tirar um pouco da subjetividade dos nossos indicadores, né? Então, se você for ler um grupo, você vai pirar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter indicadores que te mostram onde as pessoas estão otimistas e onde as pessoas estão pessimistas. Vocês percebem? A análise de sentimento é basicamente isso. E esses indicadores de acumulação e distribuição que a gente fala aqui com vocês são os indicadores que as instituições usam e são os indicadores que a gente vê na prática, né? Não é nem o que a pessoa está falando, é o que ela está fazendo. Então, todo mundo comprando, vende. Todo mundo vendendo, compra. Simples assim. Só de ter isso, galera, você já vai sair na frente da grande maioria do mercado. Tranquilo? Atualizando os nossos indicadores aqui, a gente tem alguns pontos, tá? Primeiro, nosso long short ratio está piorando um pouquinho, mas 1,22 não me deixa preocupado. O nosso CVD está meio neutro aqui, subiu, caiu. E essa nossa altinha não está sendo uma alta confirmada pelos nossos indicadores e pelo nosso Open Interest, tá bom? Até por isso, eu acho que faz sentido a gente realizar certos lucros aqui que a gente pode ter acumulado nessa quedinha. E a gente vai agora ficar de olho também para o curto prazo, tá bom? Afinal, eu quero ver esse padrão aqui, se a gente romper ele para baixo, a gente pode ter problemas. Então, bora para o curto prazo, aqui para o 15. Porque a gente está basicamente formando um padrão aqui, né? Um volume nesse topinho que não está muito bonito, mas beleza. Vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui? Traçar a nossa linha de tendência. O nosso padrãozinho aqui. E pontos que a gente não vai poder perder no curto prazo, tá? Eu acho que os 36... Cara, os 36 mil dólares, tá? Perder os 36 mil dólares daria pra gente uma continuação dessa baixa e potenciais acumulações em zonas mais abaixo, tá? Onde seriam essas zonas? Vamos ver aqui onde as instituições estão. Nesse momento a gente vê certa... Acabou de mudar, né? Mas uma predominânciazinha compradora aqui, nesse 1%, e no 2,5% a gente vê certa neutralidade, tá? Então o book bem neutro, como vocês podem ver, tá mudando muito aqui, tá volátil agora o preço, né? Então o book tá neutro na minha visão nesse momento, e pensar em acumulações, olha só, seria basicamente se a gente perder os 36 ali, a partir dos 35.300, 34.800 tem muitas ordens, então aqui ó, pode ser uma zona boa para você acumular. Falando em resistências, né, a gente vai ter que romper algumas, tá? A primeira, obviamente, esse topo aqui que a gente acabou de deixar nos 37.200 dólares. Depois, o topo ali dos 39k, tá bom? Até por ter muito volume aqui, né, a gente não pode, tipo assim, fazer o trade aqui e só vender ele nos 40 mil dólares. Eu acho que as oportunidades de venda que vão aparecer, a gente tem que captar. Tá bom? Na verdade, isso aqui é muito mais um scalp, né, do que uma acumulação e uma distribuição de longo prazo. São scalps que a gente faz diariamente, tá bom? Então, cuidado com os 36, olha nos 39 e olha nos nossos indicadores aqui como eles vão atualizar, tá? As instituições, nesse momento, tentam segurar o preço aqui até essa região dos 37.800, então um rompimento dessa região dos 37.800 pode ser algo positivo, tá bom? Mas a gente discute mais sobre isso no vídeo da noite, beleza? Investidores, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. Deixa todas as dúvidas aqui embaixo e as altcoins preferidas que a gente volta aqui hoje, no mínimo às 9 horas, tá bom? Para fazer a análise do Bitcoin dessas altcoins. Se tiver grande volatilidade aí, esperem um vídeo à tarde também, beleza? Então é isso, um forte abraço e até mais à noite.